Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo. Por aqui sempre ótimo, sempre em alto astral. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. E o Visão Geral traz hoje um convidado muito especial, né? Sobretudo para mim, pela consideração e pela admiração que eu tenho por ele. Campos Filho, vereador de Campinas, já foi presidente da Câmara, já foi narrador de futebol, já foi apresentador de programa de televisão. E beleza, eu chamo de Cidinho, vou até te cumprimentar aqui, eu chamo Obrigado. de Cidinho, porque no tempo há que a gente tantos anos, futebol, né, Alberto? Há tantos anos, quer dizer, primeiro, que é uma satisfação muito grande estar aqui com você, a gente vai pelejando nessa caminhada, que nem você me dizia agora há pouco, antes de nós iniciarmos aqui esse nosso bate-papo, que cada um tem a sua missão, né, nesse mundo, né? E nós nos conhecemos desde aquela época do rádio, de narração de futebol. Os áureos tempos do rádio, Nossa né? Nossa Senhora, aquelas narrações que a gente fazia, que tinha que ir através da Telesp, não tinha som, e você tentava disso, falar. cara? Nossa Senhora, um tempo... Terminava né? o jogo, a gente não sabia se tinha saído ou não. Aí, uma vez eu fiz um jogo, Roberto, há muito tempo, lá no ABC. E o jogo começou e nós continuamos. Alô, 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 e não dava. E terminou o jogo e não conseguimos falar depois que terminou. Daí eu falei assim, pelo amor de Deus, então, pelo menos informe aí que foi 0-0. Olha só que coisa. O Antônio Carlos de Júlio, que vocês conhecem muito bem, nós fomos para o Chile para fazer uma transmissão de futebol na Libertadores do Guarani, fizemos o jogo todo, aí terminou o jogo, a gente ligou para a rádio, aí saiu? O segundo tempo saiu, o primeiro tempo não. Campos Época Filho, boa, hein? Muito Época boa, hein? Muito Época boa. boa. Por que você pinta o cabelo de branco? Pois é, eu deixo a natureza agir, né? A natureza, isso aqui é a tinta da natureza. Eu digo assim, é experiência, sabe que eu me sinto bem, rapaz. O pessoal fala assim, porque eu acho que a gente tem que fazer aquilo que se sente bem. Né? Está como você está se sentindo. Então eu deixo, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Naturalmente, né? E já que nós estamos na Rede Família, que é uma grande responsabilidade, eu dizia quando chegava aqui, viu, Alberto, que essa instituição que nós preservamos tanto, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vamos deixando que ele vai... Sem dúvida, né? sem dúvida. A gente vai caminhando nesse sentido. O Campos, e televisão? Eu estou aqui fazendo uma brincadeirinha assim, né, antes da gente entrar nos assuntos que a gente vai abordar aqui. Mas televisão, você apresentou na IPTV muito tempo, quando eu cheguei aqui, agora há pouco, bate aquela, né, poxa vida, com os estúdios, aliás, uma bela instalação aqui, me levou aos tempos dos anos 80, quando nós começamos aqui, aliás, não tínhamos nenhum canal regional. Foi naquela época que teve um decreto, uma lei, que dizia que era proibido você gerar imagem em São Paulo e gerar para todo o estado de São Paulo. Então daí era obrigado a você fazer. Daí que nós começamos em 80 com a IPTV naquela época. Eu lembro. E depois vieram tantas e tantas outras. O nome não era nem IPTV, né? Não, na época era TV Campinas. TV Campinas. Entrava um rapaz e falava ZYB800, aquela voz toda. Aliás, era o Zé Roberto, que era aqui. O Zé Roberto Martins, né? Martins. Grande Zé Roberto. O Zé Roberto Martins. Ele entrava, terminava a novela, ou começava aquelas letras, eles ZYB860 TV. Até ele usava o banho e falava, Canal 12. 12, é verdade. Mas quanto tempo você ficou na TV? Nós ficamos na TV do ano de 80 até 92. Olha. 12 anos, porque daí nós fomos a Ribeirão, né? Você trabalhou com o Walter Abrucês? Abrucês, que era na época... Tadinho, morreu, Walter, né? Deus o tenha, mas é uma grande escola, Nossa, uma história né? maravilhosa. Era ele, Oliveira, né? Oliveira. Que fazia Oliveira Andrade, que hoje está na Band, TV, na Band de São Paulo. Band TV lá nesse esporte, né? Então, eu digo assim, foi uma época, uma época que revelou grandes pessoas que a gente conhece aí, né? No vídeo do esporte, a Ilse, que hoje está na Itália, que está na Itália, né? O Burnier, que também está em São Paulo. Dúvida. Então foi uma fornada naquela época que, né? Que marcou. Você saiu do forno e você seguiu para o caminho político. Daí eu falei assim, daí eu estava conversando com o Ciro. O Ciro é o... Ciro José. O Ciro do Porto aqui. O Ciro Porto. Daí ele falou assim, você é o homem que era notícia, né? Deixou de dar a notícia para ser notícia. Verdade, ei, Campos. Gente, falar um pouquinho aqui do Campos Filho, formado em comunicação social pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Participou da implantação da primeira TV regional, como a gente falou aqui, a IPTV, afiliada à Globo. Foi apresentador, editor, narrador de futebol.
Na Rádio era Cultura que você narrava? Rádio Cultura, depois nós viemos para a Rádio Educadora, na época da Cultura, depois viemos para a Rádio Educadora. Mas antes disso, nós tivemos uma passagem rápida pela cidade de Limeira, também que era a Rádio Educadora de Limeira. Daí viemos para cá. Atuou junto com o Padre Haroldo no tratamento de dependentes químicos, ajudou a elaborar o documento sobre dependência química que foi entregue ao Papa Bento XVI. Foi vereador, eleito presidente da Câmara para o biênio 2013-2014. Atualmente é presidente da Comissão Permanente de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. E seu principal marco é a defesa da família. Exatamente. Aí é que nós entramos nessa nossa conversa, Alberto. Nós, a partir de 2000, nós tivemos uma opção de atuar, eu digo assim, pela uma veia social. Então, e escolhemos a arte da política, porque a política ela tem essa veia afirmativa que nós falamos sempre, que eu acho muito importante dizer aqui aos telespectadores. Política é a arte de você fazer caridade. Então, nós nos candidatamos em 2000, ganhamos. 2004, ganhamos. 2008, ganhamos. 2012, ganhamos e ganhamos a presidência. 2016, quer dizer, tudo isso eu vejo assim, evidencia, Alberto, o que eu falo sempre às pessoas, uma certa, não que a gente seja santo, santa, nada disso, mas evidencia, e hoje a gente conversava muito sobre isso antes da nossa apresentação aqui ao vivo, que há necessidade de você ter na vida o que a gente chama de coerência. Sim. Aquilo que você fala e aquilo que você faz. Então, nesse tempo todo, nós procuramos manter essa coerência. E eu vejo que, às vezes, não é que seja difícil, mas hoje existe no país uma certa generalidade das coisas. Alguém comete um equívoco, a pessoa já generaliza. Né? Nenhum político presta. Nenhum político presta. Uma classe social. O médico abusou do paciente, nenhum médico vale nada. O pastor teve problema, nenhum pastor. Um padre teve problema, não. Nós temos que fugir da generalidade. Mas quem foi? Quem fez? Fez o quê? Quer dizer, então, eu acho que a democracia tem que dar esse passo ainda. Só que hoje em dia é mais difícil porque nós estamos num período a gente chama de, entre aspas, demonização da classe política. Esse é o grande problema. Agora, o Campos, você como um político, talvez uma das coisas que estejam colaborando para que esse cenário se configure, a impunidade que se verificou e ainda por vezes se verifica, porque quando se de repente nós tivermos um político corrupto, mas aí ele vai pagar por aquilo, como agora me parece que alguns começam a pagar, não todos, mas alguns começam. Como havia essa impunidade, as coisas ficavam sempre em brancas nuvens, passando, e nós com um sentimento enorme de revolta, e talvez por este sentimento nós acabamos extrapolando. Dúvida, Alberto, não há dúvida, você está corretíssimo. A impunidade, ela resulta o quê? No nosso aprisionamento. Quando eu digo esse aprisionamento, o que é que... Coisas que a gente fazia na nossa época, antigamente, que não fazemos hoje. Então nós temos hoje um manual que nos aprisiona. Não sair de casa depois das 10 horas da noite, Isso. Não sacar dinheiro no caixa eletrônico. Hoje chega ao ponto de você ver na Avenida Paulista ou na Glicério, evita de você usar celular, então aprisionou. Por quê? Por causa da impunidade. Porque existe o que a gente chama aí de custo-benefício. Então o cara que vai estourar um caixa eletrônico hoje, o cara não é bobo. Ele faz o custo-benefício. Olha, vou explodir o caixa eletrônico. Escuta, se não der certo, o que acontece? Olha, tem lá 2, 3 anos e tal, e se der certo, a gente enche o bolso. Então esse é o custo-benefício. Agora, se houver, como você disse, uma punição da pessoa saber, olha, se eu fizer e se pegar, eu tô roubado, o cara não faz. Então, eu tenho até um amigo que ele fala o seguinte, outro dia estava lendo, isso, palavras dele, estava lendo ali a prisão domiciliar de determinadas pessoas, a pessoa não pode sair de casa, tem que ficar finais de semana em casa, não pode sair depois das 10, não pode viajar. Aí ele disse, não sabia, também estou em prisão domiciliar. Você percebe? É exatamente o que acontece hoje. Quando você for viajar, fecha o vidro, está no carro, tá? Então nós nos colocamos como aprisionados e deixamos esse pessoal aí fora. Você viu o que aconteceu com o Marquinhos Chedid em São Paulo, 3 horas da tarde na Avenida Sumaré? Então, agora, tem um outro detalhe, Alberto, que eu acho muito importante dizer também. A situação fica tão esgarçada, as pessoas ficam tão desacorçoadas, que muitas vezes pode aparecer nesse momento um aventureiro. Aí é que é o problema. Uma vez eu estava em uma entrevista do Dr. Sérgio Moro, e ele foi muito feliz nas falas que ele tem feito, aliás. Ele falou assim, olha, o meu medo, ou a minha interrogação, é que as pessoas comecem a
idolatrar e achar que vai aparecer um salvador da pátria. Sim. Que no Brasil isso é comum. Algum tempo atrás, Sim. quem era o salvador da pátria? Era o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, Lembra? exatamente. Você abria a internet, não, porque o primeiro negro, Isso, tal. presidente e tal. Passou. Agora, porque apareceu um lá que é Bolsonaro, que é não sei o que lá. Então, vão aparecendo. Né? Sérgio Moro e tal. Então, essa é a grande dificuldade de uma democracia tão jovem. Pode aparecer uma pessoa que às vezes nem queira ser, mas devido a esse apelo social e podem incorrer nesse erro, né? Bom, meus amigos, vocês já perceberam, né? Foram 12 minutos de entrevista e o homem fala muito bem, tem uma fluência verbal maravilhosa, não é à toa, né? Tem um passado muito rico, né? De comunicação. Mas vamos aqui, deixa eu te fazer umas perguntas assim um pouco mais objetivas para você, porque a sua dissertação é maravilhosa, a gente fica aqui encantado, fica só ouvindo, viu, Campos? E me perdoe se uma hora eu te chamaram de Cidinho. Não, vê lá. Por determinação judicial, a Câmara Municipal se obriga a diminuir o número de comissionários, o número de assessores e tal. Eu queria que você me dissesse como é que você viu isso e se de repente isso vem marcar, de certa forma, com uma pequena derrota, enfim, do presidente da Câmara, dos vereadores, Eu enfim. acho assim que nós estamos passando, dizia você também antes, sobre uma readaptação, né? Uma readaptação, tanto no campo, no setor nacional, estadual e também municipal. Eu acho que isso vem para a gente se readequar. Não se trata de você ter uma vitória ou uma derrota. Se trata, primeiro, de você cumprir aquilo que está sendo determinado pela Justiça. E segundo, você conversar, como eu tenho feito, aliás, desde quando eu assumi também, naquela época, a presidência da Câmara, junto ao Poder Judiciário, um embasamento baseado em quê? Esse número de funcionário, por exemplo, funcionários. Campinas, uma cidade de 1.300.000 habitantes. Quer dizer, você pega aí, por exemplo, Guarulhos, uma cidade mais ou menos idêntica. Quantos funcionários tem lá? Então, a gente está conversando exatamente nesse sentido. Agora, se é o suficiente para a justiça ou não é o suficiente, nós temos que cumprir. Agora, o que eu vejo também, eu tenho conversado muito também com o judiciário, é que nós somos poderes independentes. Nós somos poderes harmônicos, né? Executivo, legislativo, judiciário. Agora, nós temos que nos corresponder e ter essa harmonia. Agora, quando acontece um fato como esse, nós temos o quê? Que cumprir, embora conversando, dizendo, olha, nós achamos, por exemplo, que 4 funcionários é pouco. Daí vem a pergunta, mas por que o senhor acha pouco? Por causa disso, disso. Agora, disso. Duas questões. Primeiro, por que é que se tomou essa decisão? Por que é que o Judiciário... isso aí é feito como? O Judiciário, o Ministério Público resolve analisar... Ele está fazendo um trabalho em todas as cidades do estado de São Paulo, né? Agora, a nossa discussão aqui é tantos funcionários. Agora, qual é o critério para tantos? Bom, eu acho que com 4 é suficiente para você. Daí fala assim, olha, os outros funcionários você pode pegar por concurso público. Só que aí você está trabalhando também, Alberto, com a ideologia político-partidária. Pode ser que alguém passe no concurso público e vai trabalhar num gabinete que ele pertence a uma outra ideologia político-partidária. Então, essa é a dificuldade. E pode não ter a mesma competência de um que você tenha lá. Como, por exemplo, olha, é proibido você, vamos dar um exemplo aqui, bem hipoteticamente falando, você colocar um secretário de finanças numa prefeitura, ele tem que ter concurso. Como é que você vai ter um homem seu de confiança na secretaria, né, de finanças, nomeado por concurso público, né, ao contrário de você conhecer a pessoa, você percebeu? Dúvida. Então são situações, não estou dizendo que o judiciário está errado, que o executivo não, mas são situações que requer conversa. A democracia nossa é tão jovem. É como as reformas que precisam ser feitas, mas precisam ser muito discutidas. Conversadas, discutidas. Agora, nesse caso, se discute. Agora, a decisão que acontece, estamos cumprindo. O judiciário, você discute, mas cumpre. Né? Exatamente, cumpre, como nós fizemos na Câmara agora de Campinas. A mesa diretora tomou o posicionamento. Agora, Campos, dá para trabalhar com o que o Ministério Público quer? Não vai prejudicar o trabalho da Câmara? É isso que eu tenho conversado também com a mesa diretora da Câmara. Porque a cidade é muito grande. A cidade ela tem, como disse, quase 1,5 milhão de pessoas. E são funcionários que atendem várias regiões. Agora, onde pega também aí, Alberto, é exatamente a nomenclatura que se dá a esses funcionários. O que é que ele faz? Onde ele está? Qual é a capacidade dele de exercer essa função que você está denominando? Porque não é o Ministério Público, ele está agindo da maneira correta. Agora nós temos que mostrar a ele
onde está a falta. Olha, nós precisamos de uma pessoa que atenda aqui, nós precisamos de uma pessoa que atenda lá, uma pessoa capacitada para isso. Então aí é que pega. Mas acho que nós estamos em fase ainda de discussão. Isso é bom para a democracia. Mas qual que é o prazo, qual que é o deadline para que isso aí seja definido? Olha, tem que demitir, acabou. Já estão nós já estamos, não. Hoje, por exemplo, nós já estamos com os 250 funcionários que já foram devidamente exonerados. Hoje, se você for na Câmara Municipal de Campinas, cada gabinete tem 4 funcionários. 4 funcionários. Deve estar uma tristeza profunda lá, né? Sim, uma tristeza, mas, sei lá, mais confiantes, por exemplo, que a gente está fazendo parte da história. Tem coisas que, por exemplo, hoje você mesmo foi um dos que, há algum tempo, sugeriu a redução do número de convidados. Sugerimos. Fizemos, inclusive, um projeto na época. Só que aqui nós temos 33 parlamentares, né? São 33 vereadores. Sim. Nós fizemos um projeto, conversamos várias vezes com o Ministério Público e tal, tentando acertar e para a gente protocolizar essa iniciativa. Mas depois acabou se deixando, então houve essa ação do Ministério Público. Porque a nossa participação, Alberto, eu vejo assim, nós temos que fazer uma ação antes que haja uma medida tomada extrema. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu assumi o Poder Legislativo na presidência, nós tínhamos há quase 30 anos que não tinha concurso público. Nós tínhamos situações lá que eram contemplados, por exemplo, datilógrafos. Né? Então, o que nós fizemos? Eu fiz uma reunião em São Paulo, com o Tribunal de Contas, e falei assim, nós estamos propondo a fazer uma reforma administrativa e um concurso público. Fizemos. Quer dizer, então, eram situações que tinham que ser feitas. Você não pode esperar que haja um processo mais contundente, então você tem que ter essa iniciativa. Fizemos, na época nós tínhamos um procurador jurídico, hoje nós temos vários procuradores jurídicos e estão trabalhando a todo vapor. Quer dizer, agora, as pessoas, elas têm também que tomar conhecimento que são funcionários públicos que estão trabalhando. Só que hoje, como eu disse a você, tem uma consciência comum. Não precisa. Uma vez eu sentei com uma pessoa no gabinete, na presidência, e falei assim, mas não precisa. Não precisa de vereador, não precisa de deputado, não precisa de prefeito, não precisa de senador. Não precisa... Eu falei assim, precisa do quê então? Eu falei assim, bom, então seria melhor fechar tudo, deixar um tanque do Exército na frente da Câmara, um tanque do Exército na frente da Prefeitura e os comunicados vinham como vinha antigamente. Atenção, depois das 10, todo mundo em casa. Se for pego na rua, vai ser preso. Atenção, aquele... Então, aí é que é a dificuldade. Não precisa de nada. Mas se você não precisa de nada, daí você vai entrar exatamente nessa situação. Quando você demoniza a política e diz assim, não tem mais conversa... Eu digo sempre às pessoas, quando você chegar a esse ponto, você vê vários países aí. É bombinha que estoura aqui, é bombinha que estoura aí. Por quê? Você esgarçou completamente a discussão política. Agora o Campos, isso em Campinas, e você me disse que o Ministério Público faz o trabalho em todas as cidades do estado de São Paulo, mais de 500 várias cidades. Né? Eu sei que Rio Claro, parece-me que também foi feito. Não são todas. É um trabalho a nível de estado de São Paulo. Essas foram feitas em todas, mas é um trabalho a nível estadual. Então, mas isso... claro que a gente não pode jamais, em tempo algum, pensar na preservação do emprego com o dinheiro do erário, com o dinheiro do município, tá certo? Mas isso vai trazer um número acentuadíssimo de desempregados. Exatamente. Também. Nós, inclusive, eu estive falando, inclusive, com a mesa diretora e estava falando isso. Não é sensibilizar a justiça usando essa metodologia, não. Mas nós temos, uma das argumentações que eu fazia na época era que teria que haver uma adaptação há algum tempo, porque são pessoas que da noite para o dia vão... Sim. Mas acontece que isso aqui está sendo feito uma ação, está feita uma ação. Nós tomamos a posição agora um tempo para que haja uma adaptação, porque na verdade são 250 famílias, num país em que nós temos aí quase 15 milhões de desempregados. Você coloca 3 pessoas por família. Mas aí, Roberto, já é um fato mais sentimentalismo, né? E as instituições, elas não levam muito em consideração, é claro, fazer o que o que não é, não é. Não, mas acontece que fulano tal. Eu me lembro uma época que nós discutíamos muito também com relação àquelas empresas que fizeram aqueles edifícios e que tinha que fechar. Que não era? Que fechou, não. Vai fechar tudo. Então, qual era a argumentação na época? Não, mas tem pedreiro que trabalha, tem o assistente do pedreiro que vai. Então, você comenta isso com as autoridades, você fala assim, não. Isso aí, sentimentalismo, vocês não vão nos convencer, não. Fica pra depois. Muito bem. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Seria de competência do município
vetar, por exemplo, jogos a partir das 9 da noite ou coisa do gênero? Não é competência do município. Não. Aliás, nós temos muitas coisas que às vezes que são feitas, né? E que não é competência do município. A gente chama isso, pode ser que alguém pode entrar lá com uma lei e tal, mas a gente chama isso de vício de iniciativa. Como diz assim, isso aqui não compete ao senhor, o senhor se coloque no seu devido lugar. Aliás, por falar em competir a alguém, a gente fica muito assim, muitos vereadores reclamam, e eu também reclamo, eu acho que deveria haver uma abertura maior para o vereador, mais poderes para o vereador, porque eu acho que eles trabalham meio com as mãos amarradas, entendeu? A função principal do vereador, a gente sabe que é fiscalização, essa coisa toda, mas passa pra gente aqui no seu, qual é o conceito seu de vereança? Exatamente, você falou um ponto importantíssimo. Primeiro, qual é a função, não do vereador, do poder legislativo? Tá. É você fazer leis e fiscalizar o executivo. Fim de papo. Perfeito. Fazer leis, só que muitas vezes, ou algumas vezes, há uma certa intromissão. O parlamentar fica animado que ele começa a querer fazer coisas que não compete a ele, que compete ao executivo. Sim. Tanto a nível de estado, como também a nível aqui de município. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Telefonar para o vereador para que ele venha cortar a árvore da frente de casa. Primeiro, não é função do vereador fazer isso. O vereador não foi eleito para cortar, ele foi eleito para fazer com que a prefeitura vá lá e faça a poda da sua árvore. O buraco em frente de casa são os vereadores. Não, o vereador não tem essa prerrogativa. Essa prerrogativa cabe ao executivo. Mas, às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas acabam direcionando para o legislativo. O que compete também ao vereador? A ser um canal de interligação com o executivo. Sim. É o que nós falamos sempre em Campinas. Então, nós o quê? Fazemos leis, fiscalizamos o prefeito e encaminhamos situações difíceis, às vezes, de uma conversa, de uma intermediação do munícipe junto ao executivo. Agora, daí, você dizer assim, o vereador não tapou o buraco da rua tal. Isso não existe. Então... O que, inclusive, né, por exemplo, eu sempre acho, você muito mais pode falar isso aí de cátedra por ter vivido, eu imagino ser mais fácil você se eleger do que você se reeleger. Porque quando você se elege, e depois você tem que abrir os braços para receber a população vai pedir tanta coisa para você que não é da sua competência. Não é da competência. Você não consegue, tá certo? Exatamente. E também a gente tem procurado fazer, e acho que todos também deveriam ser assim, um trabalho que você faz aqui muito bem na emissora, um trabalho de conscientização. Ou seja, eu digo sempre assim, Alberto, ninguém conscientiza ninguém. A conscientização, ela vem de dentro para fora. Então, você está numa reunião, olha, se você der 50 telhas, você vai ter o voto. Não. Não é por aí. O seu voto é sagrado. Ele vale muito mais do que um churrasco de linguiça. Do que uma dentadura, né? Exatamente. Então, daí as pessoas começam a se conscientizar, porque hoje as pessoas já começam a ter essa consciência diante dos fatos que estão acontecendo. Puxa vida, mas em quem o senhor votou? Não lembro. Quem o senhor votou? Não lembro. Em quem o senhor votou? Hoje já não. Hoje a gente vê o estrago que isso está causando na comunidade. Sem dúvida. E muito por conta, né, o Campos, muito por conta também desse momento que a gente está passando, de toda essa tentativa de passar esse país a limpo, onde milionários estão na cadeia, onde políticos famosos também estão na cadeia, outros em vias com processos, sendo réu em vários processos e tal, enfim. Isso tudo está dando uma conscientização enorme. Você que é mais ou menos a minha idade, você é mais jovem do que eu, embora seu cabelo seja branco, né? Com toda certeza você é mais jovem do que eu, mas somos ali remanescentes, né? E contemporâneos. E nós íamos, por vezes, à padaria comprar um pão, alguma coisa, a conversa era se o gol foi impedido ou se não foi impedido. Hoje eles falam em impedimento, mas em termos de impeachment, é diferente. Exato. Agora, veja bem, hoje há essa conscientização tanto no campo esportivo como também no campo político. No campo esportivo, o pessoal tinha uma discussão um pouco mais vulgar. Hoje não, hoje você senta com qualquer torcedor e já fala que o técnico pôs 4 atrás, atrasou um, colocou um avante, ele fez um homem que vai e que vem. Então isso o que é? Conhecimento, isso no esporte. Agora vamos pôr isso na política. Hoje se discute o quê? O que o juiz do STF votou? Quem votou sim, quem votou não. Na nossa época de criança, mas nem sabia que existia. O senador, a figura do senador. Você pega o senador, por exemplo, 8 anos de mandato. Hoje o que se discute?
Poxa, mas 8 anos é muito. Para que você pegue um senador bandido, ladrão, você vai aguentar o cara 8 anos lá. Então não podemos fazer em vez de 8, 5 ou 6 anos? Quer dizer, e quem que é o suplente do senador? Ah, mas o suplente do senador, geralmente, é o cara que financiou a campanha dele. Ele elege o cara senador, o cara é chamado a ministro e depois ele assume o Senado. Essa é a discussão, e eu dizia a você, e que é uma asepsia que nós fazemos hoje do meio e que vai despertando a consciência das pessoas. Mas que maravilhoso. É isso, maravilhoso. Esse é o lado bom de tudo isso que nós estamos discutindo. É lógico, existe ladrão, bandido, corrupto, mas isso está servindo o quê? Para fazer essa limpeza, essa asepsia e as pessoas se conscientizando. O senhor é candidato a Senado? Tá bom. Quem que é o seu... que vai suplente? Ah, não. Então, essa é uma discussão altamente sadia. Com certeza. Que tudo isso vai propiciar. Nós já vimos tantas vezes, né? As pessoas, há um tempo atrás, bastava ter o título de político, de ser um deputado, aquele tapete vermelho estendido. Hoje eles são hostilizados por vezes nos aeroportos, rodoviários e tal. Não apenas a classe política, eu digo assim, mas o próprio comportamento. Você me chama aqui para ser entrevistado. Se eu paro na frente da televisão com uma BMW ou com uma Mercedes 2017, você não vai falar nada, mas... Será que o salário dele dá para comprar isso? Alguma coisa está acontecendo. Não é preconceito isso, não. Tanto é que hoje a punição está indo também para as esposas dessas pessoas. Mas o meu marido está me dando não sei o que no shopping, eu estou viajando lá para Paris. Então, as próprias esposas, elas sabem que o salário dele não dá para comprar tudo aquilo. Sim, então, elas também. Então, é. essa asepsia, esse momento histórico que nós estamos vivendo, Alberto, é um momento, tudo bem, de preocupação, de aperto, levaram muito dinheiro, levaram muita coisa, mas também está despertando a conscientização nas pessoas. Lá dentro de cada um está dizendo, chegou aqui o doutor. Mas chegou do quê? Não, chegou com relógio de ouro, com pulseira de ouro, tal. Doutor, alguma coisa tem aí. Isso é a consciência. Olha, é muito importante, e a gente ouvir isso de um político, né? Isso é extremamente importante, porque nós aqui estamos muitas vezes habituados até a falar, mas você ouvir isso aí de um político que está aí há tanto tempo, né? Com 5 mandatos, é isso, de vereador? Nós estamos há 5 mandatos. Mandatos. Olha, Alberto, eu vou deixar bem claro o seguinte, não é uma pessoa, nós somos todos limitados, né? Todos pecadores, todos limitados. Agora, você tem que ter essa coerência. São 5 mandatos. Eu moro no Parque Industrial, na mesma casa, casado com a mesma mulher, tenho 2 filhos. Mas não estou dizendo isso para vangloriar. Não estou dizendo isso. Mas eu digo, tem que ter uma coerência. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, o Campos, é o seguinte. Se eu souber amanhã alguma coisa de você, eu vou ficar decepcionado, viu? Porque eu tenho de caráter ilibado, de uma postura ética, entendeu? Todos nós somos vulneráveis. Sim, vive a situação de hoje. Com certeza. Lógico. Você, como ordenador, você está assinando, você tem responsabilidade. Sim. Você está sendo chamado para explicar isso aqui. Essa é outra parte que eu queria dizer. Hoje, você está sendo para explicar. Se depois o transitado, o julgado, aquela coisa toda, daí sim. Agora, nós vivemos nessa turbulência toda e todos nós estamos buscando acertar. Porque senão você se coloca numa posição messiânica e você vê o que aconteceu com o ex-presidente lá, do Brasil. Você se coloca numa posição de messianismo, fulano de tal, ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém... Não é isso não. Nós somos limitados, mas nós procuramos ter essa coerência de exercer a política que nós afirmamos aqui. Política é a arte de você fazer caridade. Muito bem. Bom, a gente tem tanta coisa para falar, infelizmente o tempo não dá, mas vamos tocando que ainda tem um tempinho aqui para a gente conversar um pouco. Você foi presidente da Câmara, assim, dá orgulho ser presidente da Câmara? Não, eu vejo assim, é uma experiência que nós tivemos, além do legislativo, o executivo. É o único cargo que dá você a experiência de você legislar e você executar. Você pode isso, você tem esse poder. Nós temos um poder. Orçamento na Câmara de Campinas que é muito maior que muitas cidades. Na minha época de presidente, o orçamento era de 106, o orçamento era de... Tem que investir esse orçamento naquilo que você acredita que investir. Esse dinheiro, até o final do ano, estava computado para pagar esse pessoal. Exatamente. Então, automaticamente, isso vai voltar para o município. Esse dinheiro, ele volta para o município.
Aquele que você não investiu, então tem o duodécimo que a gente fala. Então, é uma arrecadação que a Câmara tem de 4% do que a Prefeitura recebe no ano. Né? Então, você utiliza aquele recurso e presta conta daquilo. Esse é um recurso que estava disponibilizado, mas não vai ser utilizado. De volta para o município. Mas de volta para o município no final do ano ou de volta já imediatamente? Não, nós já vamos devolvendo. Mês a mês. Exatamente, mês a mês. O que não se utilizou vai retornando para o município. Exato. Então você vê que a responsabilidade é muito grande e a fiscalização também é muito grande em torno disso aí. Então, agora, compete a cada um de nós dar esse exemplo. Né? Agora, você não pode também querer cobrar de uma pessoa, assim, essa pessoa aqui, não, isso não existe. Porque nós vivemos num mundo tão competitivo e tão arrasador que as coisas vão acontecendo, sabe? Mas depende de cada um. Eu digo sempre assim, o importante é a gente estar em paz com a gente mesmo. Dormir. Porque, fulano levou, mas levou o quê? Pegou o quê? Mas levou de quem? Fulano então agora tá rico, tá milionário, tá na onde? Mora na onde? Veja a marca do carro dele, veja... Quer dizer, então, a cobrança. Daí que eu digo, a grande política na televisão, no esporte, é a incoerência. Sim. Acontece também que há vereadores que não são só políticos, né? Também. São empresários. Não, pode ser né? que também eu ganhe na loteria, ué. De repente, se eu vier com uma Mercedes 2018, mas por que esse homem está... Não, eu ganhei na loteria. Quer dizer, então, são situações excepcionais, mas que a gente não vai criar aqui um preconceito dizendo que somos contra todos, não. Mas é aquilo que se professa e a vida que se leva. Tem uma passagem que eu sempre falo, às vezes eu estou fazendo palestras, Roberto, eu falo assim, foi falada por Antônio Vieira nos sermões lá pelos anos de 1500, 1520. Por que já não se formam tantas pessoas bem intencionadas, pessoas equilibradas? Ele responde ele mesmo, porque já não se faz no dia a dia aquilo que você fala aqui. Você fala uma coisa aqui, todo mundo fala, bonito e tal, mas no dia a dia não se pratica. É essa diferenciação entre aquilo faça que o que eu falo, exatamente. não faça o que eu faço. Mas não era o cara que vinha aqui, falava tanto, me fazia tal. Então, é a incoerência daquilo que se professa, diga assim, a fé que você professa e a vida que você leva. Estou falando de fé, não estou falando de católico, evangélico, espírita, budista, não. Eu estou falando de aquilo que você acredita e a vida que você leva. Eu costumo falar no futebol, sobretudo, quando tem essa violência, essas brigas, mortes e tal, uma coisa muito triste. É uma coisa tão simples, mas só aqueles que têm aqueles que conseguem entender a profundidade acabam concordando. Falta Deus no coração das pessoas. Mas eu vejo que as pessoas também, elas são deixadas muito se levar pelos momentos. Aquele momento que aconteceu, aquela catástrofe lá com a Chape, nós tivemos aí grandes manifestações, lá na porta do Pacaembu, que você tem inveja, né? O pessoal mas isso aí não vai demorar muito não, daqui a pouco. Mas não demorou 15 dias. Daqui a pouco, lá no Rio de Janeiro, briga da torcida, matou 3 e tal. Então, o que acontece? A pessoa fica muito vivendo de momento. Puxa, o avião caiu, matou, tal, todo mundo. Vamos fazer a festa da torcida, unidade, torcida, no amor, na paz, tal. Mas ficou só da boca para fora. Pois é. Né? Muita gente dizendo que iam rever os conceitos em relação a torcedores e tal. Mas o importante é que nós acreditamos que a situação pode mudar. É a tal da conscientização que você faz aqui no programa. Eu não vou fazer mais programa não, eu vou ficar em casa, porque não? Porque a gente acredita que um dia possa haver esse entendimento. Mas isso aí, Alberto, isso aí é uma utopia sua, isso aí... Mas se todo mundo pensar assim, vai continuar sendo e nunca vai se resolver. Mas eu digo sempre assim, é uma utopia possível. Existe a utopia, que é a utopia que... A utopia utópica. Essa nossa utopia, ela vai acontecer a partir do momento que nós retirarmos aqueles empecilhos que impeçam essa utopia de acontecer. Então, por isso que nós estamos perseverando. Você podia ficar em casa tocando viola, podia ficar lá, eu não vou lidar com página na internet, com app, não, eu vou ficar, não. Mas nós estamos por quê? Nós acreditamos. Mas o Alberto César é um cara santo, nunca faz nada errado. Não é isso. Não é isso. Mas tem uma coerência de vida, né? E a gente tem que, sei lá, como você disse no início, a missão que nós temos é de levar isso às pessoas. Quer dizer, que a gente pode viver num mundo melhor a partir que a gente começa a ter esta consideração no meio que a gente vive. A gente tem que olhar as pessoas de maneira mais macro. Eu não gosto de pessoa porque eu não fui com a cara. Não é isso. Você tem que conhecer a pessoa. Atrás daquela pessoa está ela, está a vida dela, estão os seus traumas, as suas frustrações, tudo aquilo que ela sonhou e não conseguiu. Então ali tem uma vida. E quando você começa a perceber isso que você falou, você começa a agir de maneira diferente. E Caetano Veloso musicou
tudo isso que você falou numa das suas composições, quando ele diz que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um sabe a dor. É verdade. Ô, Campos, nós estamos meio que no final aí, mas uma das coisas que um dos seus projetos que se tornou lei depois, que eu achei muito interessante, é tirar carro velho abandonado aí depois. Alberto, várias cidades, pessoas reclamando, problema da dengue, em saúde pública e tal, e são coisas simples. Eu acho assim, que nós não podemos eternizar coisas que parece que está tudo bem, mas não estava tudo bem. Então nós fizemos uma lei, foi aprovada lá, o Executivo promulgou, o projeto de lei promulgou, e hoje Campinas é uma das cidades que tirou esse. Agora isso aí vai dar mais voto, menos voto, eu não estou preocupado com isso. Entendeu? O problema é quando você fica tão... Não vai dar mais voto porque o vereador fez o projeto que foi aprovado. A votação voto porque o vereador fez... que você leva, aquilo que você professa e aquilo que você faz. Eu posso fazer uma lei tremenda, mas no dia a dia, lá, fulano tá lá dando um murro, brigando, xingando, chutando a mulher, brigando, sabe? Então, é o exemplo que você dá também. As duas coisas estão unidas. Primeiro, capacidade de gestão, capacidade de legislar, mas principalmente, talvez o mais difícil de tudo, é o exemplo que você dá. Porque eu digo sempre assim, você fazer palestras fora de casa, fez uma palestra lá em Curitiba, fez uma palestra, é bonito, lá no Japão, é bonito. Quero ver você fazer uma palestra ali para sua mulher, no quarto, na sala, entendeu? Aí é que é difícil você fazer uma palestra aqui nos companheiros que... Aliás, por falar em palestra, você só faz palestra quando você vem à televisão ou faz em outros lugares também? Não, eu você deu uma palestra. Não, mas eu faço, eu tenho falado com a minha esposa, a gente tem falado nesse fim de semana, a gente passa com casais, porque cada um sempre tem uma coisa a ensinar, é sentido de vida, principalmente, às vezes, e você nem imagina, nessas conversas que nós temos pessoas jovens, Alberto, que não têm sentido de vida, né? Cara que está envelhecendo e não suporta envelhecer, então eu digo sempre para eles assim, olha, vou dizer uma coisa para você tem que tomar cuidado com uma coisa, se você brigar com a vida, você morre. Isso não tem conversa, você pode brigar com todo mundo. Ela brigou com a vida, doutor, morreu. E outra coisa, só para finalizar aqui, quando as pessoas reclamarem de envelhecer, você diz a elas o seguinte, envelhecer é a alternativa para não se morrer jovem. Valeu, querido. Opa, obrigado pela oportunidade. Que delícia conversar com o Campos Filho aqui, né? Eu sabia que ele era bom, mas não sabia que ele era tão bom assim, não, viu? Obrigado mesmo, querido. Eu agradeço, viu? A todos um grande abraço, um forte abraço, que Deus os abençoe bastante nessa caminhada, nessa missão de cada um de nós. Um grande abraço a todos. Campos Filho, vereador de Campinas, me deu enorme prazer aqui nesse Visão Geral de hoje, nessa entrevista deliciosa. Saúde, paz, alegria e muita sorte, meus amigos. Vambora, Edu. Obrigado mesmo, viu? Foi show.